Olá, meus amigos da Log Brand. Estamos começando um programa hoje fantástico para você. Vamos falar um pouco de ansiedade, né, de assuntos voltados a emoções, habilidades. E trouxemos aqui hoje um especialista que é o Ronildo. Espere um pouquinho só, logo, logo voltamos, começamos o nosso bate-papo. Olá, pessoal. Aqui é Eurico Cesarino. Estamos começando o programa Log Brands e hoje nós temos um bate-papo fantástico aqui com o Ronildo, especialista em tratar de gente. Atuamos com tanta coisa, né, com produtos, serviços, mas o Ronildo, ele é psicólogo, ele é fundador e CEO da Skills Comportamental, trabalha exatamente com os C-levels, executivos. Seja bem-vindo ao programa Log Brands, Ronildo. Eu que agradeço pelo convite, Eurico, né, a todos os seus ouvintes aí, telespectadores. A gente possa hoje aqui nessa conversa compreender um pouco melhor a mente que tem um efeito tão impactante no nosso comportamento. Bom, já quero começar a saber. Nós sabemos que muitos especialistas, executivos, C-levels, presidentes, são direcionados para a sua própria empresa, criadas a partir deles, né? Hoje aí o caótico, voltado para a ansiedade, comportamentos destrutivos, enfim. Como é que você, como especialista, tem visto esse cenário? E, claro, antes de começar esse bate-papo, eu queria um pouco que você falasse de você, como é que chegou esse momento de estar grandes executivos do Brasil? Eu vim do meio empresarial, né, era sócio de uma empresa, uma indústria de termoplástico, que abastecia aí montadoras de veículos, e vim depois da graduação de psicologia, pós-graduação em gestão com pessoas, e eu comecei esse trabalho, né, de assessoria mais específica, mais nichado dentro do meio empresarial, que é o que? O suporte psicológico, daí a fundação da Skills Comportamental, que é uma assessoria e consultoria psicológica para líderes e empresários, né, de todo e qualquer ramo, óbvio, no sentido de auxiliá-lo a enxergar muito o que é dele e o que de fato é do negócio. Porque às vezes a gente faz essa mistura e muitas vezes não conseguimos compreender, prejudicando as habilidades sociais aí, e, consequentemente, a produtividade. Mas, rapaz, me fala para mim uma coisa. A pessoa vem lá do jurídico, né, é advogado, né, aí cai na psicologia, isso é uma conexão? Na verdade, eu vim da indústria plástica, né? Trabalhando nessa área da administração e sempre lidei com gente. Então, na sociedade, eu era, por exemplo, o diretor responsável pela unidade Fabril, pela fábrica. Ah, tá. Sempre lidando com pessoas. E isso foi me dando, né, uma habilidade também, presidi Instituto do Terceiro Setor por 10 anos, lidando com várias pessoas aqui no Brasil, né, em torno de 10, 15 mil pessoas. Então, você vai desenvolvendo a habilidade, você vai estudando, obviamente, buscando a graduação, a especialização, mas também lidando com gente. E aí você entende os comportamentos. E a partir do momento que você compreende, ou, como a gente faz a leitura do código social da pessoa e cada um tem o seu, fica mais assertivo o relacionamento, a relação interpessoal entre as pessoas, aí, entre os executivos. Bom, o pessoal, o Ronildo é um especialista em avaliar pessoas, né? Inclusive tem alguns eventos. Nós trouxemos o Ronildo aqui para fazer uma pergunta para ele, né? Que nós montamos uma pauta voltada exatamente para essa questão. O que é a ansiedade? Né? O que é essa disfunção de comportamentos que hoje, né, o ser humano está passando, independente de sua raça, cor, gênero, inclusive de posição social, porque hoje, e aí virou moda, né? Eu estou com problema, estou com ansiedade, eu estou com problema, estou com estresse. Como é que avalia isso? Então, a ansiedade é muito mais profundo do que a gente imagina. No senso comum, Eurico, as pessoas falam assim: nossa, estou preocupado com algo, não sei se vai dar certo, né? A gente chama, dentro da abordagem que eu atuo, que é a TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, são os pensamentos antecipatórios que muitas vezes são catastróficos, ou seja, eu penso em algo que pode dar errado, e geralmente a pessoa já pensa que não vai conseguir, ou que aquilo não vai dar certo, ou que não vai ter êxito, sem ao menos ter passado pelo processo. Então, antecipa um resultado ruim sem sequer ter começado a produção daquilo que ela almeja. A ansiedade, ela traz para a pessoa, né, psicologicamente, uma inquietação.
E fisicamente existem alguns sintomas, por exemplo, né, taquicardia, batimento acelerado do coração, a bradicardia, diminuição do batimento cardíaco, também boca seca, úlceras, gastrites, manchas na pele, quedas de cabelo, que geralmente aí em excesso, né, claro, questões ligadas aí ao momento que a pessoa está vivendo, quantas vezes cortisol muito alto, então a pessoa passa níveis de estresse e aí por não saber lidar com as situações de uma forma adequada, ela acaba somatizando. É daí que a gente usa o termo psicossomatização. Né? A pessoa vai no médico, acha que está tendo um infarto, um problema no coração, aí examina-se tudo e aí geralmente se escuta, ó, procura um psicólogo, né? Acho que foi um estresse que você passou, ou seja, é a forma como você interpreta e lida com a sua realidade. O que define estresse? É ansiedade? Ele é um transtorno? Ou ele é um conjunto de problemas com a pessoa? Como é que define? O estresse, eu gosto de pensar nele da seguinte forma: o estresse é quando você passa por uma situação e que você não tem níveis adequados de resiliência. Então, vamos pensar o seguinte: o que é a resiliência? Né? A gente fala de pilares de resiliência. Autoconfiança, o quanto eu confio em mim. Autoeficácia, o quanto eu acredito que eu inicio e consigo entregar aquilo que eu me proponho. A sociabilização, como é que eu me relaciono? Numa situação difícil, eu me recolho, né? Eu me retraio ou eu interajo, eu procuro pessoas, eu procuro ajuda. Então, uma série de fatores, né, de pilares que nós fazemos a análise para poder verificar por que aquela pessoa reage daquela forma. Então, o estresse nada mais é do que uma resposta que eu dou frente a uma adversidade, pontual ou não, e que muitas vezes é uma resposta inadequada. Eu potencializo, e isso faz com que desorganize o meu organismo. Né? E aí, obviamente, as pessoas vão ter essas questões ligadas aos sintomas físicos. Isso é fantástico. Bom, pergunto para você, porque eu acho que hoje muitas das pessoas que elas não sabem o que está passando chama de estresse, né? E aí, quando vem essa questão do comportamento, né? Nós temos visto aí que pessoas que são naturalmente são mais calmas, estão mais agitadas. E aí, nós estamos falando agora de grandes executivos, presidentes de empresas, que são o nosso público que assiste, tem passado por uma crise muito forte, porque o Brasil, o próprio mundo, passou por um problema econômico, né, estratégico, mundial. Como é que trabalha com a mente de um cara que está administrando centenas de pessoas, às vezes até muito mais disso, e que a empresa está exatamente nas suas mãos? Como é que identifica isso? Crises, dificuldades, cenários sempre são mutáveis. Então, eu parto sempre do princípio, primeiro, de entender quem é esse indivíduo. Então, por exemplo, com CEOs que eu trabalho dando a mentoria, os executivos, o primeiro passo eu puxo o perfil psicológico. Então, existem testes psicológicos validados aí pelo Conselho Federal de Psicologia, 6, 7, 8, 9 testes, dependendo do que eu acho que é necessário. Se faz um parecer psicológico em cima do resultado da testagem realizada, e a partir daí eu escuto a história desse empresário, qual é a questão, a demanda dele, ou popularmente dito aí, qual é a dor que ele tem sentido, e eu começo a auxiliá-lo a enxergar o que de fato é a situação e o que é tendência e propensão comportamental dele, ou seja, a forma dele lidar com as coisas. Há pessoas que, por exemplo, são mais centralizadoras. Elas querem a garantia de que aquilo vai ficar bem feito. E aí o que a gente escuta é assim, não, porque se eu não pôr a mão, se eu não fizer, não sai bem feito. Ou um discurso até mais antigo, né, que o gado engorda com o olhar do dono. Né? E eu sempre provoco dizendo, poxa, uma empresa que existe em vários países, como é que esse olho do dono vai estar? Né? Não é isso, né? Não é uma verdade absoluta. Na verdade, nós precisamos o quê? De gestão, de métodos, processos, formas de se fazer essa gestão governamental ou as governanças, né, dentro da empresa. Mas o que é importante, né, se ater? É que a gente precisa ter claro que os meus traços de personalidade, o que são os traços de personalidade? É a forma como o Eurico age e reage geralmente frente às situações. Se a gente traçar uma linha do tempo, você vai perceber
em situações variáveis que provavelmente você vai pegar pontos similares de formas de você responder. Isso não tem a ver com a situação, tem a ver com os traços de personalidade, a sua forma de ver o mundo e de dar respostas a ele. Tem uma teórica que eu gosto muito para simplificar isso, de explicar esse movimento, que é a Susan Cloninger, que ela escreve sobre personalidade. Ela diz o seguinte: o mesmo calor que derrete a manteiga endurece o ovo. É verdade. E aí a pergunta é: o problema é o calor? É verdade. A manteiga derrete, né? Exatamente. Ou seja, se eu não tenho uma estruturação emocional adequada, eu cedo mais, eu sou menos resiliente, eu posso ter um comportamento agressivo, disfuncional. Se eu tenho uma autorregulação, um equilíbrio, um controle emocional mais em dia, frente ao calor, por mais que eu passe por aquilo, eu continuo estruturado, que é a questão do ovo, que ele permanece, né? Então, para se pensar, nem todos os problemas é o governo, ou é o funcionário, ou é o sistema, ou é o outro. Qual é a nossa parcela? E para saber qual é a nossa parcela, eu preciso me autoconhecer. Bom, já começou o negócio, já mexendo exatamente aonde eu acho que é o ponto primordial dessa entrevista. Nildo, uma pergunta. Quando nós falamos de problemas, né, psicossomáticos, né, problemas de avaliação psicológicas, e aí nós estamos falando aí de alguém que está pilotando um avião com um público dentro e que, de repente, ele fala: vou derrubar esse avião, acabou. Quando nós olhamos para esse cenário, nós sabemos que o trabalho de um psicólogo, né, do terapeuta, que acompanha, ele faz esse trabalho por algum tempo. Como é que funciona esse atendimento e como que dispara isso? Primeiro, porque eu acho que tem que gerar interesse, né, quem está lá, para poder perceber que precisa de apoio. Porque muitas vezes quem está na torre sabe que é difícil, sempre está sozinho, sempre com uma pressão muito forte. Como é que provoca esse interesse de ele achar que precisa de apoio? Eu acho que aí vai muito da habilidade do profissional de psicologia, né? Eu acho que a psicologia é um campo do saber que ela é fantástica porque abarca muitas áreas. Só que o profissional precisa ter a habilidade de saber fazer essa conexão. Show. Quando você fala de psicologia para um empresário, para um executivo, ele logo imagina dentro da linha da psicanálise aquela coisa assim do divã: vou deitar lá, falar, alguém vai me ouvir, não vai me falar nada, enfim. E só paga a hora. Exato. A psicologia tem N abordagens, né? Que vai desde a psicanálise, a TCC e outras. Eu acho que o despertar está muito na habilidade do profissional ou da profissional de psicologia, que deve saber fazer esse link. Então, quando eu vou entrevistar a primeira vez lá um dono de uma empresa, eu escuto, observo, né? Tem perguntas-chave que eu já faço pela minha experiência de lidar com tantas testagens e avaliações, que eu faço perguntas e, dependendo da resposta, eu já vou dizendo: olha, me parece que você tem essa tendência por isso, assim, e bate. Então, quando ele entende, puxa, faz sentido, é algo que é mais rápido, é mais dinâmico, né? Não é um processo onde ele fala, não é um monólogo. Eu interajo bastante nessa questão, até pela abordagem que eu atuo, né, que é a terapia cognitiva comportamental. Eu faço muita troca com o cliente. Quando ele percebe e você consegue explicar, olha, por exemplo, uma avaliação de clima, nossa, tem tido muito conflito. Os meus colaboradores, eles não tomam decisões, né? Quando vem discursos desse tipo, e eu faço lá o levantamento do clima organizacional e o processo decisório da Baixo, eu já puxo o perfil dos gestores, porque se eu tenho um gestor que ele tem um comportamento mais agressivo, uma comunicação inadequada, ele vai intimidar esse time. Obviamente, esse time não vai sentir com autonomia ou liberdade para sugerir e decidir, e é o que aparece no clima. Então, entende que, além das variáveis ambiente, estrutura, outras coisas, a forma de gestão ela é muito importante, porque eu digo para os donos o seguinte, que sua responsabilidade não é só a CLT ou o PJ. O emocional dessas pessoas também é responsabilidade do gestor. Sim. Obviamente, não como psicólogo, mas o comportamento que ele tem, a forma que ele tem de liderar, vai influenciar negativamente ou positivamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando que esse ponto é muito importante. Nós temos agora, vamos dizer, temos 4 gerações. Nós temos uma geração lá que é um pouco mais adiante, que é de 70, 80 anos.
Nós temos uma geração de agora 40 para 50 anos, nós temos uma geração de 20 para 35 anos, que é a geração mais jovem, depois tem a de 20 para baixo. Como é que interagir? Porque tem um CEO, tem uma cabeça, né, um pouco mais experiente, tem um tempo maior, e aí o público que ele está embaixo é o público mais jovem, que tem um pensamento completamente diferente, a sua gestão está num outro comportamento. Como é que consegue avaliar tudo isso? Como é que ele consegue ter essa noção? Claro que, mais uma vez, ele está pilotando um avião, está todo mundo dentro. Como é que ele consegue ter essa habilidade de lidar com todos esses níveis e aí ter a resposta certa para tudo? Eu vou começar explicando primeiro assim, né? Sobre gerações. Eu estou provocando porque eu sei que acho que faz muito sentido. Acho que é importante, até eu sugiro para quem não conhece, Sidney Oliveira. Ele é um escritor, ele escreve sobre gerações. Tem alguns livros aí que ele já lançou. Um cara muito que a mim faz muito sentido. Para mim faz muito sentido. Pode repetir? Sidney Oliveira. Sidney Oliveira. É geração Y, geração Z. Ele escreve sobre as gerações. Primeiro ponto é assim, eu acho que você vai encontrar pessoas com mais idade e menos idade. E aí o discurso que geralmente vem, mas eu tenho mais maturidade, aquele é mais experiente. Eu defino maturidade que não tem a ver, na minha análise, com o tempo ou os cabelos brancos, Eurico, mas maturidade para mim é a capacidade que o indivíduo tem de observar os outros, a si mesmo, tirar lições, extrair daí lições e aplicar no seu momento presente. Por que eu digo sempre isso? Porque você pode ter alguém de 70 anos que tomam decisões repetitivas, replicam, que traz prejuízo e não muda, né? Ou seja, imaturo. E você pode encontrar um garoto aí de 20, 25 anos que toma decisões muito acertadas. Então, maturidade não tem a ver com tempo de empresa, com idade, tem a ver com essa capacidade de entendimento, filtro e aplicação. Primeiro ponto. Para se relacionar, eu preciso pensar o seguinte: bom, se eu pegar antes de mim, meus pais, por exemplo, geração baby boomers, pós-guerra, reconstrução, é importante o quê? A casa, o ter, o construir o patrimônio. Vem a minha geração, né? Eu vou fazer 50 anos, geração X, a gente vem com o quê? Debaixo ainda dessa reverberação de ter, de construir. Aí vem minha filha, a geração Y. O que a geração X faz? Bom, eu tive que ralar, meus pais assim me ensinaram, eu vou dar para meu filho aquilo que eu não tive, né? Parece bonito e até bem intencionado. O problema é que quando a gente faz isso acima do adequado, essa geração que hoje eu escuto muito assim, a geração de hoje é mimimi. E eu sempre pergunto, mas quem gerou essa geração? É verdade. Nós mesmos. Exatamente. Né? Então, quando você dá além do necessário, o que você está tirando? Resiliência. Os filhos se tornam menos resilientes. Um pai me disse assim, Ronildo, a minha filha, eu brigo com ela porque eu dei tablet, dei celular, ela não dá valor. E aí eu falei para ele assim, pensa comigo, eu não tive, para eu ter a primeira bicicleta, eu tive que comprar numa loja com carnê de 24 vezes, tive que ralar para pagar para ter. Quando eu tive a bicicleta, eu valorizava, porque eu não tive, sei o que custou, limpar, guardar, organizar. Quando você dá para o filho, como é que ele vai valorizar se ele não sabe o que é não ter e o que é suar para conquistar? Né? Prejudica a resiliência. Então, imagine isso dentro de uma corporação. Quando eu atuo, por exemplo, em empresa familiar, que vai ser a sucessão, eu trabalho com o filho, que vai assumir a filha, e com os pais. Eu puxo os perfis e eu vou auxiliando esse filho a como lidar. Por quê? Porque às vezes se envia o filho para Harvard, mas um trabalho psicológico, e aí não sabe lidar com o pai. E aí o pai entende que o filho está querendo desconstruir aquilo que ele construiu. E as empresas familiares, se você for buscar estudos, muitas delas acabam naufragando, não porque o negócio é ruim, mas por questões de egos, as questões emocionais que não são bem resolvidas. Então, lidar com o outro, entender as gerações é importante, por quê? Porque a linguagem ela é outra. Né? Se eu falo para minha filha, olha, você tem que comprar seu apartamento. Ela está mais interessada em viajar, em conhecer pessoas. É outra meta, é outro objetivo. Né? Então, eu preciso saber como eu comunico. E passa, Eurico, pelo desenvolvimento humano. Quando você pega, por exemplo, eu gosto da teoria de Jean Piaget, do 0 ano para frente,
Sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Operatório formal é a quarta fase, que é quando as funções cognitivas estão completas e aí tem a reflexão maior, né, mais aguçada. É quando o filho começa a perguntar por que ele tem que fazer. É aquela fase pré-adolescente que os pais começam a dizer, agora deu para me responder. Olha só, agora ele não quer mais obedecer. Não é que ele não quer obedecer. Todos passamos por isso, pelo processo de desenvolvimento. É que os pais, até os 7 anos, você manda, o filho obedece. Por que você está fazendo? Porque meu pai mandou. Aos 11, 12 anos, por que o pai pede ou manda, ele vai dizer assim, por que eu tenho que fazer, pai? E aí o pai já fica bravo. Agora, como assim? Eu sou seu pai, me obedeça. Quando nós deveríamos mudar. Como é que deveríamos fazer? Quando chega nessa fase de pré-adolescência, o pai ou a mãe deveria falar para o filho, filho, ó, faz isso, porque isso é importante por isso e por isso. Explicar. Traz isso para o porquê, traz isso para a empresa. Né? Quando o pai está preparando para sair, ou um gestor mais antigo e vai entrar um novo, é explicar o porquê. Boa. A gente não explica. Boa. E aí a gente, com a nossa ideia, quem escuta, se eu chegar aqui e falar, olha, não é assim, Eurico, é dessa forma. O Eurico pode pensar assim, sempre fiz, agora esse cara chegou ontem e está dizendo que é diferente. Quem é ele? Se eu chego e falo, Eurico, olha, eu aprendi isso, o que você acha? Por que você faz dessa forma? Eu entender, falta esse diálogo. Que o Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional, fala de preocupação empática, que é eu explicar a minha fala antes de ter a fala com o outro. Isso já eliminaria um monte de conflito. Ronildo da Skills Performance. Comportamental. Um trabalho fantástico que você vê que trabalhar com mente humana, tem muitas empresas que trabalham muito com o corpo não, porque você precisa fazer exercício físico, preparar o seu corpo, né? Mas e a mente não estiver preparada, não consegue gerar negócios, né? Quando você falou dessa questão da sucessão, né, já veio aqui um outro tema aqui, e falou sobre sucessão e hereditariedade e a questão da herança, né? O valor da herança, quem recebe uma herança não dá valor, mas quem recebe a sucessão recebe esse valor. Dentro das empresas familiares, o maior conflito que existe é exatamente isso. Primeiro que está todo mundo junto, então cada um pega a sua parte e fica ali. Mas, de repente, cada um começa a tomar o seu caminho. E aí, dentro disso, tem um pai, né? Tem o patriarca que criou o negócio, e esse conflito é muito ruim. Aí, como é que isso, aí jamais a parte emocional, como pai, como mãe, né? Ter os filhos degladiando ali para um negócio que sempre foram deles e é deles, mas aí chega um momento que o pai fala, eu preciso entregar para alguém. E aí, como é que pensa nisso? Aí é que está, a sucessão, a meu ver, ela não pode ser tratada só no aspecto afinidade. Eu gosto mais daquele filho, ele se parece mais comigo. O coerente, né, assim como você, quando quer saber o que é a sua empresa, você busca profissionais da área para fazer o valuation dessa empresa, né? Ou quando você quer identificar qual é a fotografia econômica, financeira, você busca uma auditoria. Então, são trabalhos técnicos também para decidir a sucessão. Deveria-se puxar os perfis psicológicos, né, e verificar quem de fato tem o perfil mais assertivo para assumir aquela posição, o que geralmente não se faz. Eu já peguei empresas assim de porte médio para grande que foram contratados CEO e não foram feitos esse trabalho de por exemplo, avaliação, testagem psicológica. Mas ele veio de uma grande empresa, é um cara que é conhecido no mercado. E daí? Ele pode ter vindo da maior empresa, da mais poderosa empresa, mas se esse cara tem transtorno psicológico, né? Se esse cara ele não tem, por exemplo, no perfil dele, habilidade para se relacionar com pessoas. E há lideranças que são muito mais voltadas para a meta, né? Tecnicamente se chama liderança de estrutura de iniciação. É aquele líder que ele vai entregar, mas ao longo do caminho ficam mortos e feridos, porque ele não leva em conta os liderados. E você tem uma outra liderança, uma outra vertente, que a nomenclatura técnica é a liderança de consideração, que é aquele que ele olha para a meta, mas ele leva em conta o time. Então, a dor do time, ele se preocupa com as pessoas. Ambos são importantes, né? Mas se eu não tenho uma visão, um conhecimento para entender esse tipo de comportamento, eu posso contratar alguém que é badalado, mas que tenha problemas. E eu acho que é aí que é o grande risco. O CEO, que o cara é famoso, é conhecido. Ok, mas pode ser que ele seja tudo isso, seja bom,
e nunca foi tratado. E pode ser que ele replique onde ele passa aqueles erros que geram um nível de prejuízo, né? Há CEOs, por exemplo, há grandes líderes que falam que tem aquela síndrome da Branca de Neve, né? Ao redor dele só tem anãos, porque ele não consegue desenvolver ninguém cresce com ele. Interessante. Extremamente centralizador, punidor. Olhando para isso, hoje nós falamos muito. Bom, o Brasil é um berço, dizer assim, do futebol, né? E aí nós temos hoje grandes líderes no futebol que conseguem transformar times, né? Vê aí o último aí que foi o Palmeiras, né? Foi campeão. E aí eu acho que eu fico muito feliz da forma de falar isso, que é a habilidade de um técnico de futebol, aí eles falam mais do corporativo esportista, mas o cara que tem uma... Assim, eu tive a oportunidade de conhecer alguns técnicos de futebol, e aí a gente pensa, o cara é técnico só do time. Na verdade, não, a estrutura do clube está nas costas dele, né? Porque se ele ganha, toda a renda vai para o clube. Se ele perde, tudo que perde, o clube também perde. Olhando para esse cenário, olhando para o time de futebol, olhando também para o executivo, como que desenvolve pessoas, tem habilidade. E aí você vê cada momento, cada habilidade de lidar com as pessoas, tirar o melhor delas, isso em qualquer campo, tem que ter uma pessoa muito bem preparada para isso, né? Eu acho que você não é só uma pessoa que nasceu para isso, você tem que ser muito bem preparada. Como é que você chega nesse ponto, Ronildo? Porque alguns têm algo que foram iluminados, né? Mas tem outros que precisam ser muito bem preparados. Quanto tempo leva isso e como trabalhar com isso? Tem um teórico, que eu não me lembro agora o nome, que ele diz o seguinte, que o gênio é aquele que nunca para de estudar. Então, primeiro ponto, eu acho que é assim, eu preciso ter a humildade. Você precisa voltar mais vezes aqui com os seus provérbios. O gênio é aquele que nunca para de estudar. Então, assim, eu preciso primeiro ter uma coisa chamada humildade. Eu encontro, agora mesmo, eu dou mentoria numa empresa aí no norte do Brasil, que o dono, né, o CEO, ele abriu uma questão psicológica dele para todos os liderados e teve um impacto. Os caras não sabiam que ele tinha aquela questão e isso inspirou ainda mais, motivou. Então, acho que o CEO ou o dono da empresa, ele precisa entender, primeiro, que ele não é Deus. Boa. Segundo, que nunca ninguém é tudo. É utópico achar que eu sei tudo, sou autossuficiente, vou dar conta de tudo. Por isso que a ansiedade, que a gente vai falar ainda dos pensamentos acelerados aí, né, do síndrome do pensamento acelerado, da ansiedade, por isso que as pessoas desencadeiam esse tipo de reações nela e tumultuam, às vezes, o seu time, porque ela não entende que, por mais que ela deu certo na vida, por mais que ela é milionária ou bilionária, ela precisa cuidar da saúde mental dela, como qualquer cuidado clínico. Né? Uma vez por ano, né, cada um, eu vou, por exemplo, uma vez por ano eu faço check-up, mas de 3 em 3 meses eu faço acompanhamento com um médico ortomolecular. Todas as vitaminas, hormônios, repõe, faço todo o trabalho, de 3 em 3 meses, disciplinadamente. Por quê? Como é que eu vou dar conta de viajar, de palestrar, de treinar, de escutar, de mentorear, de liderar, né, outros que trabalham comigo, se eu não estiver congruente, se eu não estiver bem? Então, a primeira coisa é assim, ser humilde para entender que precisa de ajuda. Um CEO, um dono de uma empresa, que ele não faz terapia, que ele não tem uma assessoria psicológica, a meu ver, ele já tem uma perda. Por mais sucesso que ele tenha, talvez poderia ter muito mais. Né? Então, ter primeiro essa humildade que assim, cara, eu preciso, para mim é importante. Eu vou de 3 em 3 meses no médico, faço toda uma bateria de exame de sangue, tomo lá soroterapia, né, um monte de vitaminas na veia direto para durar 3 meses no organismo, e faço acompanhamentos com profissionais. Já fiz terapia, cuidado clínico, cuidado ortomolecular, né, treino, alimentação, quer dizer, precisa ter um olhar 360 graus. Porque influencia, o Eurico, um hormônio desregulado, né? Pega, por exemplo, um hormônio tireoidiano aí nas mulheres. Há já pesquisas que falam que é um dos influenciadores, por exemplo, do nível de irritabilidade.
E às vezes a pessoa não sabe. Não sabe, exato. Né? Se é mais ou é menos, né? Eu já peguei donos de empresa que era desanimado, problema na libido, sem ânimo, achou que era depressão. E não era depressão, o cara estava com a testosterona muito baixa. Então, numa conversa, pedi para ele procurar o médico dele e verificou, repôs, pô, deu um up. E aí trabalhar uma questão psicológica. Então, não basta ter um olhar só para uma vertente, a gente precisa ter um olhar como um todo. Né? Bom, isso, eu acho que esse assunto, vamos ter que voltar outra vez a falar só desse assunto, porque eu acredito piamente que o ser humano precisa de outros meios para não só alimentação, precisa ter outros, né, tipos de vitamina, exercício físico, como você colocou. Agora eu quero entrar nesse ponto que nós estamos falando, que foi o assunto da pauta, sobre ansiedade, né, e sobre principalmente com essas dificuldades, essas ações comportamentais que isso traz. Até que você falando sobre a diferença entre ansiedade e comportamento. Ronildo, como trata a ansiedade? Como eu identifico a ansiedade e como eu trato isso? Você, como especialista para ganhos executivos, deve ter isso na ponta e deve isso também na massa também. Como é que olha para isso? Como é que você identifica isso e como é que as pessoas podem começar a se cuidar para isso? Porque isso virou um problema de saúde, né? Pois é, muitos empresários, líderes aí de empresas, eles resolvem e fazem assim, vão no psiquiatra, toma lá um ansiolítico, né, e fica meio que refém do fármaco aí por meses ou alguns por anos. Né, toma um medicamento para baixar lá os sintomas físicos, mas não trata a causa. Então, para eu explicar essa ansiedade, eu preciso falar primeiro do desenvolvimento da história daquela pessoa. Então, vamos lá. De modo resumido, os seres humanos, pelos teóricos, a maior parte deles consideram as variáveis que faz com que nós tenhamos esse ou aquele comportamento. 4 variáveis, Eurico. Primeiro, genética, pai e mãe. Segundo, dinâmica familiar. Como é que eu fui criado, o que meu pai falava com a minha mãe, o que ela falava com meu pai, qual a percepção que eu tinha dos meus pais e dos meus irmãos. Interação social, se é uma família mais comunicativa, menos comunicativa, extrovertida ou introvertida, se é uma família que era mais cética ou não. Por exemplo, é muito comum pais diziam para os seus filhos, olha, não tragam ninguém em casa, porque eles saem falando da nossa vida. E essa fala, buscando uma proteção, desenvolve muitas vezes um pilar cético naquela pessoa. Ele não confia em gente, é desconfiado. Né? Aí você tem a cultura, nasceu em que país, que parte do país, porque a cultura ela é modeladora do modus operandi. Então você pega aqui, ó, genética, dinâmica familiar, interação social e cultura, isso influencia de sobremaneira nos traços de personalidade. E você nem colocou a religião ainda, que isso também mexe diretamente. Sim, toda essa escolha, né, toda a parte religiosa, parte, por exemplo, imagina só, parte dos nossos traços. Se eu tenho uma casa, né, 4 estilos parentais, para você entender, porque isso tem a ver com a ansiedade. De onde é que nasce? Por que tem pessoas que são mais ansiosas e outras são menos? É daqui. Você tem 4 estilos parentais, formas dos nossos pais nos criarem. Primeiro, segundo Delprete, né, são teóricos aí respeitados no nosso país, primeiro você tem os autoritativos, os autoritários, indulgentes e negligentes. O que são os pais autoritativos? São aqueles pais que eles são responsivos, eles beijam, abraçam, dão condições, faz junto, aconselha, mas eles também são exigentes, eles cobram, mas tem equilíbrio. Então, quando você faz isso em equilíbrio para os filhos, entra lá como pais autoritativos. Qual é a consequência nisso lá na fase de jovem adulto nesses filhos? Filhos que dificilmente vão ter crise de ansiedade ou vão fazer parte de um grupo de depressivos, são mais autônomos, bem resolvidos, lidam bem com frustração, termina um namoro, um casamento, ele não pula da ponte, ele está bem, ele entende que é assim, vira a página e segue, perde um emprego, quebra uma empresa, ele consegue se levantar, né? Mitologicamente, alguns falam, eu sou uma fênix, né? Então é porque você foi bem estruturado. Preparado para essa linha. Recebeu, né, uma estruturação adequada. Aí você tem os pais autoritários, segundo a classificação do estilo parental. Os pais autoritários é aqueles que eles são bem menos responsivos, beijam menos, elogiam menos, fazem menos, mas cobram muito, mandam muito. A consequência, geralmente, na fase dos filhos jovem adulto, são pessoas que elas têm mais dificuldade com ansiedade. Porque, pensa bem, se eu tenho um pai que sempre mandou uma mãe mais autoritária ou autoritária, eu sempre vou ter uma preocupação. Se eu não fizer, eu não vou agradar.
Aí, quando eu cresço, me torno adulto, eu tenho uma situação. Putz, mas se eu não acho que eu não vou dar conta. Se eu não der conta, vão pensar o que de mim? E aí dispara os pensamentos antecipatórios catastróficos que disparam o sintoma no corpo, que a gente chama de ansiedade. Então, você percebe que é lá atrás, na base, não é uma situação. Eu não posso tratar a ansiedade como assim, porque é algo que você nunca fez, você ficou ansioso. Mas se você teve no seu desenvolvimento, né, de forma adequada aquilo que foi preciso, você consegue enfrentar as coisas de uma forma mais estruturada. Parei nos autoritários. Os indulgentes, só para a gente fechar, aqueles pais que fazem demais, super protetores. Esses filhos crescem, eles têm dificuldade, geralmente, por exemplo, no relacionamento social. Eles acham que o mundo gira ao redor dele. A regra serve para você, mas não serve para mim. Aí põe uma pessoa dessa numa empresa, ele tem dificuldade com hierarquia, ele tumultua o time. Se é um CEO, né, a empresa tem missão, visão e valores, né? Geralmente se tem. É um cara que às vezes vai ter dificuldade, se for contra o que ele quer. Né? Então, se percebe alguns comportamentos que vêm dessa base. E, por último, os pais negligentes, que é que eles só colocaram no mundo, nem foram responsivos nem exigentes, e aí essas pessoas elas ficam à mercê da vida, e né, alguns, infelizmente, acabam indo para a delinquência, né? Porque não tem internalização de regra, não tem limites, não teve afeto, né? E aí passam por alguns problemas. Então, quando eu vou ver alguém que é ansioso e que eu faço lá uma verificação para traçar um diagnóstico, eu tenho a história familiar na coleta de dados. E ali eu vou me aprofundando e eu pego. Então, eu começo a trabalhar e mostrar para a pessoa ou para o executivo que existem comportamentos dele que não tem nada a ver com o teu gerente lá. É uma questão tua, uma visão de vida sua, que você muitas vezes não tem consciência, Eurico, porque ainda há uma resistência, um preconceito, quando se fala em psicólogo, psiquiatra ou terapia. Muitos acham que eu não preciso, que eu não sou doido ou louco, e não se trata disso, se trata de autoconhecimento para ter até uma gestão mais eficaz. Eu acho que é até importante falar desse tema, e aí falando sobre essa questão, qual é a diferença de um para o outro? Qual é a diferença do terapeuta, do psicólogo, do psicanalista e do psiquiatra? Qual a diferença um para o outro? E quando acontece uma situação como essa, a quem procurar? E quem é que delega para quem? Para esse público entender qual é o momento dele. Eu preciso procurar um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista. Quando ele identifica isso? É importante a sua pergunta num mundo onde nós temos tantos influencers e tantos coaches que muitas vezes não têm fundamentação. Né? Eu digo para as pessoas, você vai procurar um terapeuta, procure um psicoterapeuta. É alguém que é formado em psicologia. Formado em psicologia são 5 anos, né, na graduação, para que você possa, de fato, ser um profissional. Aí ele se registra no CRP, Conselho Regional de Psicologia, tem uma credencial, ele sofre, ele é fiscalizado, ele é acompanhado, ele não pode usar qualquer técnica ou qualquer teste. Ele tem teste, por exemplo, todos os testes que nós utilizamos são os testes que são permitidos pelo Conselho, validados e autorizados pelo Conselho Federal de Psicologia. Por quê? Porque tem uma obrigação de validação de 10 em 10 anos, tem que provar a cientificidade, né, de fato, o resultado. Então, é diferente. Não estou dizendo que a pessoa não possa procurar um psicanalista que não estudou psicologia, mas é saber o que ele está procurando. Perfeito. O que eu acho que às vezes desonesto é assim, eu sou terapeuta, aí a pessoa entende que eu sou psicóloga. Às vezes eu não sou, eu fiz um curso de psicanálise, ou 2 anos, ou até sou um coach e me apresento como terapeuta. Então, acho que é trabalho. Por isso que eu não digo, por exemplo, nas palestras que eu realizo, eu não coloco palestra motivacional. Eu coloco palestra psicoeducacional, porque eu trabalho dentro do saber psicológico. Eu não coloco terapeuta, eu sou psicoterapeuta. Né? Enquanto atuava na clínica, é psicoterapeuta. É você ser honesto na sua comunicação. Né? As pessoas falam, doutor, não sou doutor, sou psicólogo. Doutor é quem tem doutorado e não cabe no senso comum isso. Né? Então, são coisas que... Quando você é mais claro sobre isso, acho que é ser honesto, para que as pessoas entendam quem de fato ela está contratando ou adquirindo, que produto ela está adquirindo. Tem essa diferença, então. Um que não é, ele atende, até tem terapeutas excelentes ou coaches excelentes que vão ajudar aquela pessoa. Sim.
Mas, geralmente, quando esbarra em questões disfuncionais na emoção, É isso que eu o queria dizer. coach ele orienta a pessoa a procurar um psicólogo. E quando o terapeuta também está fazendo um trabalho que ele percebe algo que vai precisar de um diagnóstico, que parece que até é um transtorno, ele também pede para procurar um psicólogo. Entendi. E quando surge toda essa questão emocional, identifica a questão emocional, né, esse trabalho que você falou é fantástico, porque você vai desde a base, a familiar, tal. E como é que isso pode acarretar de chegar um momento de ter que tomar algum medicamento? Porque você falou exatamente isso, a pessoa se prepara para estar bem fisicamente, tem um acompanhamento médico, enfim, mas existe algum momento que ele precisa tomar algum tipo de medicação em função daquele problema de ansiedade, de pensamento acelerado? Aí é que está, ó. De onde vem a ansiedade, né? Nessa explicação que eu dei. Se eu acho que eu sempre tenho que fazer, me preocupando em agradar os outros, acima do coerente, Coerente. eu vou estar sempre nesse estado ansioso. Porque aí, nessa relação dos pais que eu disse, tem um outro teórico chamado John Bowlby, que eu uso muito a teoria dele, que é a teoria do apego, que ele fala do apego seguro, ansioso e evitante, né? Os seguros são aqueles que foram nutridos de uma forma adequada e lidam bem com a vida. Os ansiosos são aqueles que fazem parte, né, desse Olha grupo de só. pessoas que, por exemplo, o pai foi embora, a mãe teve que fazer o papel dos dois, ou então teve lá o pai e a mãe, mas eram ausentes mesmo estando dentro da própria casa, ou ainda, né, aquele filho percebia que os pais amavam mais o irmão do que a ele, e aí é uma percepção. Então ele cresce e aí vai se tornar um profissional, um executivo, e ele carrega, muitas vezes, sem até ter essa consciência, assim, poxa, eu tenho que sempre fazer agradar para eu ser aceito, para eu não ser reprovado, para eu não ser rejeitado, para eu não sofrer abandono. E aí esses pensamentos distorcidos levam a pessoa a entrar nesse looping, né, dessa busca, dessa preocupação excessiva que desencadeia o que a gente chama aí de ansiedade. Que tem a ver com desafio? Não, tem a ver com os traços de personalidade que eu levo em conta a história da pessoa. Então eu não trato o desafio. Ah, Ronildo, vim aqui hoje porque eu divorciei, estou ficando depressivo. Não, você não está depressivo porque divorciou. Você está depressivo porque nos seus traços de personalidade tem fragilização de autoconfiança, você não se vê alguém que dá conta das coisas, você não tem autoeficácia, você não consegue se enxergar como indivíduo que pode fazer e ser. E aí é óbvio, você toma um solavanco da vida maior e outra, só para também desmistificar. Ah, eu acho que eu estou depressivo. Por que você acha? Eu ando triste. Quanto tempo? Ah, ontem eu estava triste, hoje eu estou melhorzinho. Eu falei, então, depressão, para a gente começar a investigar, é no mínimo 2 semanas contínuo de tristeza, um estado de prostração. E aí existem testes adequados para saber se a pessoa está leve, moderado, severo, para então trabalhar na terapia e, em alguns casos, junto com o psiquiatra, quando precisa de um medicamento. Bom, você percebeu que o assunto aqui ele é muito bom e se deixar a gente vai aqui o dia inteiro e temos muito, mas muito bate-papo. Eu até quero dizer assim, o assunto relacionado ao perfil, né, psicológico, profissional, ele é um assunto que vai ser muito discutido aqui no programa, principalmente em 2024, porque nós temos uma ideia aqui de ter psicólogos aqui. O Ronildo é uma das pessoas que nós queremos convidar para vir outras vezes aqui e traçar assuntos pontuais, né? O que surge muito, nós temos muitos surgimentos de muitos influenciadores e depois a gente teve muitos problemas aí com os próprios influenciadores que têm problemas psicológicos. Nós temos, e aí temos muitos executivos também. Grande parte desse público que está aqui, Ronildo, são públicos que tomam decisões para muitas pessoas. E eu sempre falo que esse público que está aqui, eles são os pilotos desses aviões. Se apertar o botãozinho, ele cai lá de cima e mata todo mundo. Quero convidar você para vir uma outra oportunidade aqui para a gente falar de outros assuntos. Já quero te agradecer. E aí o nosso público está à disposição para você. E que você mandasse um recado para o nosso público, falasse para eles aquilo que você entende, que o momento da psicologia para tratar esses assuntos. E, claro, falar também onde conseguir te localizar e buscar os seus serviços. Eu diria que é importantíssimo você ter essa clareza que, a partir da forma como você interpreta a situação, você pode estar criando um tsunami ou enxergando que, de fato, a situação, como ela de fato se apresenta. Para aqueles que lideram, eu tenho um treinamento que eu já dei algumas vezes, que é liderando a si mesmo para poder liderar. Porque, geralmente, eu faço na empresa, né, corporativo.
Porque se eu não me conheço, se eu não me percebo por quê e qual as tendências que eu tenho de tomada de decisões, eu posso estar replicando aquilo, ou seja, sendo teimoso e não perseverante, Verdade. que há uma diferença, Verdade. né? E teimoso insiste no mesmo caminho, e eu posso conduzir o meu negócio de uma forma não tão lucrativa. E o pior, perdendo ótimos profissionais, às vezes a empresa perde um diamante, ele vai para o concorrente, porque o gestor não teve essa capacidade de avaliar, de perceber. Por que não teve? Porque ele não conhece nem a ele próprio. Né? Então, o nosso trabalho é esse, é de ajudar desde o dono da empresa, os gerentes, os heads, a se conhecerem melhor, a saber lidar com pessoas. Hoje, muito exigido e pedido soft skills, né? Eu uso mais o português, eu trabalho habilidades sociais, que acho que isso é importantíssimo para todas as áreas da vida. Ensinamos como, treinamos, e você pode nos achar aí no Skills Comportamental, Skills com 2 L's, né, no Instagram, ou no meu pessoal, que é Ronildo Queiroz Oficial, no Insta. Segue lá, tem algumas dicas, tem como nos achar, ter contato. O site da Skills é skills, com 2 Ls, skillscomportamental.com.br. Lá tem depoimentos de empresários que nós já fizemos treinamento, fizemos mentoria, né, e fazemos ainda atualmente aí em algumas empresas. Né, e, tendo convite, voltarei com prazer. Bom, os dados e todo onde localizar o nosso amigo Ronildo vai estar aí na nossa BIOS, e você pode, com certeza, falar com esse homem, que isso aqui é uma fera. O programa Logo Brand quer agradecer também aqui a Náutica Digital, o local onde nós gravamos aqui, um espaço fantástico para você, eventos, gravação, podcast, e muito mais do que isso. Aqui tem um encontro de network para que você possa conectar seus negócios. Quero agradecer imensamente aqui o bate-papo com o Ronildo, foi esclarecedor. Espero que a gente tenha a oportunidade em 2024 de falar de muito mais sobre isso, porque eu acho que esse vai ser uma base de agora em diante para o nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez, obrigado, né? E sempre que possível estou aí à disposição. Bom, o programa Logo Brand agradece vocês, espero que vocês esperem conosco até o próximo programa. Tem uma notícia para vocês. Em 2024 teremos um programa de 2 horas para vocês, falando de gamers, falando principalmente de visitas em empresas, mas vocês vão ver o que vem por aí. Roda a vinheta e mostra para o pessoal. Olá, Log Friends, aqui é Eurico Cesarino. Estou aqui hoje para apresentar a Náutica Digital, um local para eventos, para gravação do seu podcast, o YouTube, principalmente você que gosta de fazer seus eventos, network, fazer um relacionamento com a sua equipe. Local fantástico aqui em Alphaville, Alameda Amazonas, 686, Bloco G, aqui em Alphaville, em Barueri. Olha só, vários programas que estão sendo passados aqui, Carlos Alberto Nóbrega, tem alguns programas voltados para negócio, para logística, para empreendedorismo, tem eventos de lançamentos, olha, muita coisa interessante aqui. Você não pode perder. Você que está fazendo as suas festas final de ano, vem para cá, ou você quer fazer seu lançamento de produto, fazer sua palestra, seus eventos, Náutica Digital aqui em Alphaville, você não pode perder. Local aconchegante, pessoal de primeira. Ela hoje é o patrocinador oficial do programa Log Brands, onde nós gravamos todos os conteúdos e, claro, mandamos para o Brasil inteiro e para o mundo. Espero vocês, fiquem à vontade. Os dados que vocês precisam para poder falar com a Cuidado Digital está aqui no nosso BIOS. Um abraço, espero que vocês gostem. Um abraço. Obrigado, pessoal. Até o próximo programa. Espero vocês em 2024.